noite, boa noite. Então vamos começar a nossa aula live de hoje. Quem vai estar chegando daqui a pouco, vai pegando seu caderninho e anotando, que a gente vai dar continuidade na aula de semana passada, relacionado como realmente construir novos hábitos. Seja bem-vindo, Adenilson. Diga para mim se o som tá bom, se a imagem tá boa também, para a gente começar a nossa aula live de hoje, relacionado com como fazer mudanças de hábitos dar certo. Semana passada, a gente pegou nesse foco relacionado à criação de novos hábitos, como fazer certo, né? Então, destaquei alguns pontos para vocês que a gente precisa aprender e a gente vai dar continuidade na aula passada de como fazer as mudanças de hábito dar certo para a nossa vida, porque é o maior desafio das pessoas, tá tudo ok? Então, beleza. Então, vamos só relembrar os pontos da semana passada. Então, semana passada eu coloquei algumas crenças, alguns sabotadores que impedem realmente as pessoas buscarem os seus objetivos. Então, muitas pessoas, quando ele entra a conversar comigo, vem atrás do nosso protocolo, a primeira coisa que ele pensa, né? Nossa, dieta restritiva. Gente, dieta restritiva é algo que você começa, mas você nunca dá fim. Você não consegue terminar ela, porque você não aguenta. É algo que teu corpo começa a faltar no equilíbrio. Seja bem-vinda, Zélia. Gente, quem tá chegando, clica naquele aviãozinho ali, ó, e envia para mais uma pessoa. Eu vou clicar no aviãozinho agora também, junto com vocês, e vou convidar mais pessoas para estar vindo nessa live de hoje, porque a live de hoje é importante. Como a gente mudar os nossos hábitos, fazer esse hábito dar certo. Eu vou colocar ali no aviãozinho, vai vocês também, faz o que eu tô fazendo aqui. Clica no aviãozinho e envia para 10 pessoas para estar vindo para a aula live de agora, tá? Deixa eu fazer aqui para mandar, vocês mandam também aí. Para mais pessoas para estar vindo para a aula de hoje. Isso, já mandei para os meus 10. E vocês? Já mandou para os seus 10 também? Para a gente poder estar vindo, né? Então, vamos só relembrar. Então, semana passada, nós pegamos os pontos relacionados à alimentação. Por que muitas vezes eu não consigo manter os meus focos? Primeira coisa, dieta restritiva. O que é uma dieta restritiva? Nós, gente, precisamos, tá? Do equilíbrio entre os macros e micronutrientes da alimentação. Quando você faz uma dieta restritiva, você corta grupo de alimentos. Quando você faz isso, você acaba deixando o seu corpo no desequilíbrio. Então, chega no momento que a pessoa não aguenta mais. Por isso que é diferente em fazer dieta e construir um estilo de vida. O que eu aprendi comigo há 20 anos atrás, porque eu passei por esses desafios que vocês pensam. Uma coisa que eu sempre falo assim, né? Se a comida que eu estou comendo... Deixa eu perguntar para vocês primeiro, que tá aqui na live. Fala assim para mim, por que nós comemos? Qual é a função da gente comer? Para que serve a comida? Responde para mim aqui, quem tá chegando. Seja bem-vinda, Gleice, também. Seja bem-vinda, Bernardina. Seja bem-vinda, Marilza. Fala assim para mim, por que a gente come? Qual que é a função da gente comer? Quem que vai responder isso para mim? Quem tá chegando? Seja bem-vinda, Karina. Por que será que a gente come? Qual que é a função da comida para nós? Eu vou quebrar um mito aqui para vocês, importantíssimo. Seja bem-vindo também, Davi, que é um ponto que eu quero que vocês façam a análise de vocês. Responde para mim aqui na aula live. Por que será que nós comemos? Qual é a função da comida para nós? Quem que vai responder para mim aqui primeiro? Para falar qual que é a função da comida? Por que será que nós comemos? Porque ela é um dos principais pontos. Porque o tema da nossa live hoje é como fazer as mudanças de hábito dar certo. Então fala aqui pra mim. Eu vou esperar alguém responder pra mim aqui na live. Por que será que a gente come? Qual que é a função da minha comida? Vou contar até 10. Quem será que vai responder certo aqui pra mim? Por que será que a gente come? Porque se você não estiver tendo isso que eu vou falar para vocês agora, quando vocês estão comendo, então fique atento. Gente, a principal função da comida
é dar energia, disposição e levar nutrientes para o nosso corpo, porque precisamos de energia. Isso mesmo, Karina. Precisamos de energia, disposição e levar nutrientes. Se por acaso eu estou comendo, passou 1 hora depois, 1 hora e meia, você não teve isso, não teve energia, não teve disposição, fique atento. Porque a comida que você comeu não é uma comida de te dar energia. Se você comeu, passou 1 hora e meia depois, você sentiu empazinada, vontade de tirar uma sonequinha, má digestão e a sua digestão ficou lenta, fique atento, porque essa alimentação, ela não está indo bem para você. Teve um excesso com certeza de carboidratos ali, refinados principalmente, que aumentou o índice glicêmico do seu organismo e aquilo gerou tua perda de energia. Por exemplo, para vocês, uma coisa que eu sempre fico muito atenta, e uma pergunta que sempre fazem para mim: nossa, mas barrinha de proteína e barrinha de cereal são duas coisas totalmente distintas, tá? Barrinha de cereal, ele é rico em carboidratos, açúcares, estão ali escondidos que você não percebe. Barrinha de cereal vem a aveia, ela vem flocos de milho, ela vem o adoçante dela, pode ver algumas castanhas, mas é muito pouco. Então, barrinha de cereal é um carboidrato embutido em sabores. Então, muitas vezes você come e nem percebe. Imagina só, você vem de manhã cedo. Em vez de... Vou dar uma sugestão para vocês, né? Que eu sempre escuto. Hoje eu escutei isso. Mas eu como tudo certinho. Eu falei, nossa, e por que será que você não tem energia, então? Que é a primeira crença que a gente tem que quebrar, tá? Ela pegou, foi fazer o levantamento para mim. De manhã cedo, ela comia aveia com mel de manhã. Aveia, mel e frutas. Esses 3 elementos ali juntos são 3 carboidratos, né? A aveia é um carboidrato, o mel é um carboidrato, a fruta é um carboidrato. Então, deu o quê? Uma concentração de carboidrato. Chega no horário do almoço, vai novamente, come uma carne, coloca 2 carboidratos no prato, coloca um pouco de fibras ali. Então, já aumenta mais o índice glicêmico. Chega à tarde, vai comer uma bolachinha de água e sal, coloca ali um requeijãozinho dentro, fez a parte da tarde. Vem à noite, come novamente, ou comer um lanche, né? Um lanche natural à noite. Olha só a quantidade de concentração que teve ali de carboidrato durante o dia. Vai chegar na parte 1 hora depois, 1 hora e meia, ela vai ter aquela perda de energia, ela vai ter a má digestão, ela vai ter o estômago inchado. Por quê? Deu muito excesso de insulina. E essa insulina fica armazenada no nosso corpo e nós mulheres, como somos uma bênção, a insulina vai na onde? Na região abdominal. Vai chegar na parte da tarde, eu não vou ter mais energia e disposição e vou estar gerar aquela fome intensa, porque eu dei um excesso de insulina para o meu organismo através da alimentação que eu ingeri. Então, isso é um dos fatores que leva a pessoa a ficar na parte da tarde e fala assim para mim, né? Nossa, Nutri, eu não sei porque chega tarde, eu quero abrir... Acontece isso com vocês? Chega na parte da tarde, eu quero abrir geladeira, eu quero abrir fogão, eu quero comer o que tem na frente. Eu quero comer um docinho. Por que acontece isso, gente? Porque acontece porque eu iniciei errado o meu processo de alimentação. Então, a gente tem que começar a entender esse processo. Então, a gente come para gerar energia, para nos dar disposição. Se eu estou comendo, passou 1 hora e meia tarde, 1 hora e meia que eu comi, não estou com energia e disposição, você pode ter certeza que você comeu errado. Alguma coisa ali não está no ponto de equilíbrio corretamente. E também o processo do intestino. Se o teu intestino fica oscilando ali o tempo inteiro, hoje ele tá bom, fui certinho no banheiro, no dia seguinte eu não fui, no outro dia eu fui, soltou demais, prendeu demais, não tô com diarreia. Gente, tudo isso é um desregulamento do organismo que vai afetar diretamente o nosso corpo. Então, a gente tem que estar atento para esses sinais do nosso organismo, tá? Então, hoje eu quero primeiro conversar um pouquinho com vocês e explicar para vocês a diferença de alguns pontos, porque eu coloquei aqui para vocês como fazer para ter uma mudança de hábito dar certo. Primeiro, eu quero explicar uma coisa para vocês.
O grande segredo para o emagrecimento definitivo é a mudança de hábito permanente. Isto é justamente o que é mais difícil, mudar o hábito permanente, porque a cabeça das pessoas quando inicia um processo de emagrecimento já vem assim, nossa, mas vai ser difícil, nossa, é dieta restritiva, nossa, eu tenho que fazer exercício físico, ai, tenho que tomar água, já vem com todos aqueles tabus relacionados ao processo do emagrecimento. A gente precisa quebrar isso já, porque emagrecimento é uma coisa, emagrecimento definitivo é outra. Na live passada, eu comecei a explicar os erros do processo do emagrecimento definitivo. O principal erro das pessoas é o quê? Ele fazer uma coisa chamada projeto pontual com projeto de vida. Existe diferença. O que é um projeto pontual e o que é um projeto de vida? Então, isso eu vou estar explicando para vocês para entender a diferença de construir um hábito para dar certo. Quando eu quero um projeto pontual, por exemplo, semana que vem eu quero entrar naquela calça que eu não estava entrando. Eu quero reduzir 30 quilos. Mas por que reduzir 30 quilos? Quando você coloca reduzir 30 quilos, é um projeto pontual, não tem um significado, não tem um objetivo. E a gente já foi 2 meses do ano e as pessoas ainda, muitos não fizeram nada. Muito não, a maioria. De cada 10 vão colocar 9. E esses 9 vivem ali reclamando daquilo que não foi feito. Então tá na hora de fazer algumas mudanças aí permanentes, para que realmente você chegue dentro do seu objetivo. Então vamos diferenciar isso. Então quando eu falo projeto de vida, é algo que você vai pontuar com ações para você chegar dentro do seu objetivo. Quando você constrói um estilo de vida, não é para um dia, é por toda uma vida. Você vai começar a fazer as pequenas ações diariamente para você chegar no seu objetivo. Eu sempre falo assim, né? Que você seja 1% melhor todos os dias naquilo que você busca, porque daí realmente você vai construir algo a longo prazo por toda a sua vida. Então, se você vem naquela tua crença que dieta restritiva é realmente para você emagrecer, então pode quebrar essa crença, porque não é. Dieta restritiva vai levar você à compulsão alimentar, ao efeito sanfona e aquela fome incondicional. Então, quebra isso com vocês. Para fazer uma dieta, você faz uma dieta para diabetes, uma dieta para colesterol, uma dieta para triglicerídeo, daí se é uma dieta. Agora, para você construir emagrecimento definitivo, você precisa construir um projeto de vida por toda a vida. E é isso que eu fiz comigo há 20 anos atrás. Eu reduzi meus 12 quilos, eu passei pelo desafio, não tinha muito peso, mas 12 quilos, para quem gosta de olhar no espelho e se ver bem, era difícil. Terminando a faculdade de nutrição, eu ficava perguntando para mim, meu Deus, o que eu faço? Terminei a faculdade de nutrição e estou com 12 quilos acima. O que eu aprendi lá? Para que realmente eu faça a diferença em mim primeiro. Como que eu vou ajudar alguém se eu mesma nem me ajudei? Daí eu comecei a estudar mais, aprender mais, buscar mais informações, para entender que não é somente reduzir a caloria, é aprender a alimentar corretamente com os grupos corretos de alimento e também ter um processo para ser seguido. Porque não adianta nada você ter a informação e não ter um protocolo para ser seguido. Daí eu comecei a fazer o protocolo em mim. Então, o que eu ensino hoje é aquilo que eu fiz para mim dar certo. Então, tudo eu testei em mim primeiro para depois fazer para as outras pessoas. Por isso que eu tenho hoje meus 12 quilos a menos, há quase 20 anos, com muita mais energia e muito mais disposição. E hoje eu ensino as pessoas também chegarem ao mesmo objetivo que o meu. Então, anota para vocês aí. A primeira coisinha que eu tenho que saber para que realmente eu construa um projeto de vida. Daí, realmente, eu vou estar dentro do caminho. Primeira coisinha que vocês têm que anotar aí para vocês. Quem eu quero me tornar? Porque não adianta nada eu fazer algo sem ter um objetivo. Coloca no caderninho de vocês, quem trouxe o seu caderninho para anotar, quais são as 10 coisas que você quer se tornar, para que realmente você busque esse projeto de vida.
A primeira coisa que eu queria me tornar nesses 10 itens que eu coloquei, eu queria ser um exemplo para outras pessoas. E quando eu olhasse em mim, realmente falasse, nossa, ela sabe o que ela está falando. Ela olha no meu prato, sabe o que eu sei escolher. Olha no meu Instagram, vê realmente aquilo que eu prego. Se eu falo que eu me hidrato, eu me hidrato. Se eu tenho um sono adequado, eu tenho. Se eu pratico exercício físico. Se eu faço meditação. Se eu faço as boas escolhas. Então, tudo isso é através do exemplo. E eu coloquei nos meus 10 itens que eu queria ser exemplo para outras pessoas. Para que as pessoas se inspirassem e chegassem no seu objetivo. Então, a primeira coisa para que realmente você tenha uma mudança de hábito para dar certo. Se você não tiver o item que você quer se tornar, você nunca vai conseguir chegar no seu objetivo. Depois, coloca outra perguntinha para vocês aí. Que hábito você quer construir para sempre? Lembra que eu falei para vocês? Uma dieta tem data para começar e data para terminar. Mas construir um estilo de vida e uns hábitos saudáveis não tem data para começar e terminar. Você começa e ela é por toda a vida. Muitas pessoas falam assim, nossa, vou fazer um processo de emagrecimento, vou começar na segunda-feira. Gente, não precisa disso. Quando realmente você decide aquilo que você quer, não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta. Porque a nossa mente, ela não entende que é domingo, que é segunda, que é terça, que é quarta. Então, um dos maiores sabotadores do processo da mudança do estilo de vida e do emagrecimento é colocar na tua cabeça que a dieta começa na segunda-feira. Não é assim. Então, quebra esse tabu agora, tá? Isso é importantíssimo. Então, dieta restritiva não existe e também começar dieta na segunda-feira, tira isso. Qualquer dia é dia de você começar. Tanto que os desafios de emagrecimento que a gente faz, nós não começamos na segunda. Ou a gente começa na quarta, ou começa na quinta, ou começa na sexta. Para quebrar esse ciclo já relacionado ao processo de emagrecimento. Então, quando você quebra isso, já é uma libertação, né? Da pessoa. Outra coisa importantíssima dentro desse processo. Então, que hábito você quer construir para sempre? Coloca aí, o que você quer construir para sempre? Você quer construir um resultado de qualidade de vida, de controle de peso por um período ou por toda a sua vida? Porque por um período é uma coisa, por toda a sua vida é totalmente diferente. Hoje eu ainda conversei com a cliente que eu fui fazer o levantamento de dados dela, ela tinha reduzido 3,5 kg nesses 25 dias, né? Ela falou, nossa, 3,5 kg, né? Vê aquela lamentação, né? Reclamação. Falei, 3,5 kg. Em 10 meses é quanto? São mais de 30 quilos. E você não percebeu que são mais de 30 quilos. Você está sendo uma pessoa ingrata. Por quê? Você só sabe reclamar, gente. A gente tem que parar com isso. A pessoa não ganhou 30 quilos da noite pro dia. Foi os erros delas praticados todo dia que acumulou, que chegou a 30 quilos a mais. E a pessoa quer reduzir 30 quilos em 15 dias. Então, isso é impossível. Então, quando você faz um processo relacionado à mudança de hábito para dar certo, você tem que entender que você precisa melhorar 1% todo dia naquilo que realmente você precisa. Então, se você não está disposto a construir um hábito para sempre, você vai ficar a vida inteira no efeito sanfona, no vai e volta, porque você está buscando algo para remediar, não é algo para construir por toda a vida. Então, quando você tem essas duas perguntas já na tua mente, realmente aquilo que você quer, o que eu quero me tornar? Se eu quero me tornar uma pessoa saudável, magra, feliz, me olhar no espelho e ter orgulho da pessoa que eu estou sendo, isso não é da noite para o dia. Você vai construir nos seus próximos anos. 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 20 anos, gente. Você tem que ter a capacidade na sua mente de chegar nesse objetivo. Então, coloca para você. Quais são as 10 coisas que eu quero me tornar? Que hábitos você quer construir para sempre? Vamos para a terceira perguntinha para vocês. Que hábitos você não quer ter mais? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu adoro o pão. Eu gosto do pão, sou italiana. Porém, toda vez que eu vejo o pão, eu lembro dos 22 centímetros a mais que eu tinha de barriga. Porque
o glúten da farinha. Eu não sabia que eu era intolerante à farinha, né, do glúten que tinha na farinha, e eu comia. Não entendia por que o meu intestino ficava inchado, muito gases, inflamação, aumento de gordura abdominal. Eu gosto do pão? Gosto. Porém, eu lembro da consequência que ele tem para mim. E quando eu lembro dessa consequência, eu prefiro não comer aquele pão. Porque o que as pessoas falam assim para mim, né? Hoje eu trabalhei bastante e ouvi. Nossa, mas aquele pãozinho, gente, criança, ele come ou deixa de comer. Agora, a gente que é adulto, que sabe que aquele alimento é um alimento de fermentação, que vai levar você a ter inchaço abdominal, dor de cabeça, vai estar aumentando enxaqueca, intestino pode ser prendido por causa do processo do glúten. A gente sabe disso. Então, por que eu vou persistir em comer aquele tipo de alimento? Não dá para fazer isso, porque não é para um dia, é a longo prazo. E se por acaso você escolher comer aquele alimento, você não pode reclamar depois. Nossa, minha enxaqueca que tá ali, meu intestino que não tá bem, produção de gás, não consigo diminuir as medidas abdominais, tá sempre inchado, minha barriga parece uma barriga de tambor. Então, você sabe que é isso? Então, não reclama depois. Então, que hábito que você não quer mais ter? O hábito que eu decidi para mim não querer mais ter era o hábito de comer pão todo dia. Eu comia uma fatia de manhã, comia uma fatia à tarde, todos os dias. E ainda eu passava manteiga e queimava ele na frigideira. Olha para você ver como eu não tinha o conhecimento daquilo que eu estava fazendo. Ah, mas hoje eu escolhi comer o pão. Se escolheu, ótimo, sem problema. Porém, não pode reclamar da consequência que vai ter depois. Mas é um dos hábitos que eu retirei da minha vida. Então, não tenho mais esse hábito comigo. Porque não é para um dia, é por toda uma vida. Depois, outra perguntinha para vocês. Que emoções você quer sentir mais? Você quer sentir prazer de se olhar no espelho e estar na tua calça 36? Será que você gosta de ir lá na loja, você escolher a roupa que você quer ou a roupa escolher você? A pessoa falava assim pra você, nossa, como você tá bem. Igual eu ouvi hoje, eu fui pra academia de manhã cedo e começou uma pessoa nova na academia. Ele falou, nossa, mas você faz exercício físico? Eu falei, faço, faz mais de 30 anos que eu faço. Nossa, por isso que você tá tão bem assim. Nem parece que você tá chegando aos teus 47 anos. Eu te conheço há tanto tempo e não sabia que você era uma praticante de exercício físico, da maneira que você é. Então, por isso que você tem essa energia, essa disposição. Eu falei, isso aqui é um fator. Agora, vem os outros fatores associados a isso também. Vem a boa alimentação, vem a suplementação, vem o exercício físico, vem a hidratação, vem o sono adequadamente, vem o equilíbrio dos hormônios, dos neurohormônios. Porque se você come errado, o teu intestino não vai estar equilibrado, os teus neurohormônios também não vão estar. Você vai estar com excesso de cortisol, daí você vai inchar o abdômen, vai reter líquido, vai ficar com mais fome, a tua grelina vai estar mais alta, a sua leptina vai estar em baixa. Leptina em baixa é o quê? Você fica com compulsão da alimentação, diminui o GABA, diminui a serotonina. Daí você não entende por que você está tão ansiosa, está compulsiva, vai lá cada vez mais querer os alimentos refinados, porque existe um desequilíbrio que precisa entrar dentro do acordo para que você chegue no objetivo. Então, que emoção que você quer sentir mais? Então, é prazeroso quando você ouve alguém falar isso para você, porque realmente você está dentro dos seus objetivos. Depois, que emoções você quer sentir menos? Gente, pensa com você. Como é bom você ter energia. Imagina só, você começa o seu dia, vai chegando meio-dia, você tá varada de fome porque não comeu certo naquele horário, não come certo de novo meio-dia, chega no horário das 5 da tarde, 6 horas para chegando em casa, você quer comer a geladeira. Porque você tá querendo descontar as suas emoções, o seu cansaço na comida. Então, você tem que aprender a ver se você realmente está com fome ou vontade de comer. Será que as emoções que eu estou descarregando? Será que é o estresse que eu estou descarregando na minha alimentação? Então, que sentimento que você não quer sentir mais? Será que as minhas noites de sono não estão sendo adequadas e eu estou aumentando mais cortisol durante o sono em vez de produzir melatonina e GH, que são hormônios de queima metabólica, porque eu estou dormindo muito tarde, janto muito tarde, minha digestão não acontece,
estou dormindo 5 horas só por noite, não estou descansando o meu corpo. Então, isso tudo vai ter na consequência. Vai gerar que tipo de sentimento que você vai sentir no dia seguinte. Porque noite mal dormida, você acorda mais estressada e, como consequência, vai comer errado. Comeu errado, gira aquele ciclo, né? Do nosso organismo. Porque daí você inicia o dia errado, come errado o dia inteiro, vai dormir, não tem o sono adequadamente, no dia seguinte acorda mais estressado, mais inchado, mais com fome. Então gera todo um ciclo. Daí vê qual é a emoção que você não quer mais. O que preciso corrigir nessa parte? Outra coisa que é importante quando você faz também o processo de mudança de hábito por toda uma vida, tá? Que pessoas que você não quer conviver mais junto com você? Quem são as pessoas que você convive que pode estar levando para você no caminho certo ou naquela escolha que você não está desejando escolher? Quem são as meia dúzia de pessoas que você anda? Elas estão te fortalecendo ou elas estão tirando a sua energia? Elas estão levando você para realmente atingir seu objetivo? Ou cada dia mais está tirando você do foco? Pensa com você. Qual é o tipo de pessoa que você está andando com você? Será que realmente vale a pena? Essas pessoas estão me levando para o caminho certo? Porque se você escolheu ter uma vida, uma mudança de hábito saudável, não dá para andar com pessoas que comem errado o tempo inteiro, que vivem na bebida, que vivem somente no sedentarismo, porque você escolheu um novo grupo, gente. Então são pessoas que a gente procurar desassociar mais dela. Ah, mas se vir convive dentro da minha casa, seja você a pessoa mais forte da sua casa e transforma. Porque alguém precisa transformar esse processo. Então que seja você essa pessoa mais forte. Depois, que pessoa que você quer conviver com você? Quem é a pessoa que você fala, nossa, eu preciso estar mais perto dessa pessoa, porque essa pessoa me deixa forte, essa pessoa vai me ajudar a chegar no meu objetivo. Então isso é importante. Então eu estava conversando com as meninas, né? Então eu tenho um grupo de caminhada. A gente caminha 12, 15 quilômetros. Mas esse mês agora eu tô com muita tarefa. Então eu não estava conseguindo me organizar para poder estar indo com elas. Delas entrar em contato comigo. Falei, Denildo, você não vai com a gente domingo? Quer fazer caminhada? Falei, domingo eu não posso, porque eu tô com bastante compromisso esse mês, né? Mas ó, a gente tá esperando você para ir junto. Porque é um grupo que tem os mesmos objetivos. 14, 15 quilômetros, a gente fez até 23 quilômetros de caminhada. Então todas com o mesmo foco, né? Então você acaba indo, fazendo que todo aquele percurso não percebe. Então quem são as pessoas que você quer conviver mais perto de você, que fortalece você, que realmente vai te motivar a chegar dentro dos seus objetivos? Porque se você está escolhendo fazer uma mudança por toda a vida, então a gente precisa também escolher as pessoas certas para estarem com a gente. Depois, dentro do seu relacionamento, o que você quer ser ali? Se é aquela pessoa que as pessoas falam assim para você, nossa, que exemplo, realmente, ela, quando ela quer, ela vai lá e faz. Olha que, segue ela que vale a pena. Olha que exemplo. Ou você quer ser vista como aquela pessoa que nunca termina nada. Tudo que você começa, você deixa pelo caminho. Porque eu falo assim, no processo da mudança de hábito, é a mesma coisa. Você precisa traçar suas metas, escolher ali seus objetivos, fazer as boas escolhas para que realmente você se torne aquela pessoa que você quer ser. E se tornar essa pessoa do que você quer ser, gente, não é da noite pro dia. Tem todo um processo para a gente poder chegar na onde a gente precisa. Então, como que a gente tem que fazer para chegar nesse objetivo? Então, aqui eu coloquei algumas perguntas. Agora eu vou colocar alguns direcionamentos para vocês, para chegar na onde precisa. Então, o primeiro processo que a gente precisa fazer para essa mudança de hábito acontecer é mudança da nossa mentalidade. Como que a gente consegue fazer essa mudança de mentalidade? Vou perguntar para vocês aqui, quem de vocês todo dia assiste ou ouve 30 minutos de coisas que vão te fortalecer dentro dos seus objetivos? Ah, se eu quero ter uma alimentação saudável, eu quero mudar a minha mentalidade para a parte positiva. Quem de vocês pega 30 minutos todos os dias e faz a leitura de um livro que vai levar você a ter conhecimento mais sobre o processo de alimentação, ou vai estar ouvindo um áudio de fortalecimento, coisas positivas que vai estar te transformando? Quem faz isso todo dia?
Porque um dos primeiros processos da mudança de hábito definitiva e do emagrecimento definitivo também é você ter a clareza. E essa clareza, a gente tem ela através da informação. E informação correta também, tá? Porque existe muitas informações que não são corretas. Que as pessoas pegam em qualquer lugar e não é assim. Então, como que eu sempre observo isso, gente? Eu observo da seguinte forma: eu só sigo a pessoa que tem realmente resultado. Se ela tá falando que ela tá sobre a parte de exercício físico e você vê que realmente essa pessoa tem resultado naquilo que ela tá falando, daí sim eu observo. Muitas vezes não são canudos, são as práticas diárias que essa pessoa tem que mostra o exemplo que ela é. Então eu começo a observar muito, seja um observador. Então começa a se dedicar uma parte desse tempo. Se eu não sei o que são proteínas, eu preciso estudar essas proteínas, entender se na minha casa tem mais proteína ou mais carboidrato. Se eu não sei o que são os carboidratos complexos, por que tem que ter na minha mesa esse conjunto correto? Então eu preciso entender isso daí. Eu tenho que buscar informação. Conhecimento, gente, é libertação. Quanto mais conhecimento você tem, mais você fica liberto. Então, mudança da mentalidade. Mude essa mentalidade de gordo para mentalidade de magro. O gordo não faz as mesmas ações que o magro faz. Uma das ações que eu observo muito na pessoa gorda: o magro, ele não repete prato. O gordo come 1, 2, 3 e nada sacia. Então, comece assim a ter esses processos. Começar a seguir o modelo do magro saudável, mudança da mentalidade para que realmente você se torne essa pessoa magra, saudável que você tanto busca. Segundo, observe no seu dia a dia, os alimentos que eu estou comendo estão tirando a minha energia ou dando energia? Então, comeu, 1h30 depois, observe, porque se você tem alergia a alguns alimentos e nem sabe disso, você come esse alimento e tira a sua tua energia. Então, a gente tem que observar quais são os alimentos mais inflamatórios que tem. Os alimentos mais inflamatórios são farináceos, açúcar, lactose e glúten. São os alimentos mais inflamatórios. Depois, os embutidos, os refri da vida. Eles não são conhecidos como alimentos, gente. São produtos transformados. E esses produtos dentro do nosso corpo, eles causam um processo inflamatório. Hoje à tarde ainda, estava conversando com a senhora de 73 anos. Ela estava falando, né? Que o parente dela estava com muita inflamação. A inflamação é consequência dos alimentos que você escolhe. Se o teu corpo está inflamado, você começa já a observar dor de cabeça, retenção de líquido, inchaço, intestino que não trabalha direito, não tem energia, não tem disposição, afta constantemente, a umidade sempre está ali caindo. Por que isso? Porque os alimentos que eu estou comendo, eles estão tirando a minha energia e me inflamando. Então, observe esse tipo de alimento que você coloca todo dia. 3, qualidade do sono. Nós precisamos ter a boa qualidade. Como que é a boa qualidade do sono? Aquele sono que você vai produzir GH, melatonina, vai produzir leptina, serotonina e o GABA. Como que eu faço para ter essa produção todo dia? Ter o sono REM, ou seja, o sono reparador. Você tem que ter a escuridão total no seu quarto. Tem que ter uma boa preparação alimentar. Coma no máximo 2 horas antes de você dormir. Dê para você uma fonte proteica, fibras de qualidade, alimentação mais clara, para que realmente tenha essa produção de melatonina e dos hormônios, para que você tenha esse sono de recuperação. Porque a gente dorme, gente, para o nosso corpo fazer o processo de reprodução celular. Noite mal dormida, essa produção celular não acontece, esses hormônios não vão estar no ponto de equilíbrio. Daí você acorda mais estressado, mais cansado e o corpo entra no processo de cada vez mais querer um carboidrato para poder saciar aquela perda noturna que você teve. Porque abaixou a leptina e aumentou a grelina, que são hormônios da fome em vez de ser hormônio da saciedade. Terceiro ponto. Quarto ponto, tá? Cuide dos seus hormônios. Nós temos os neurohormônios. O que são os neurohormônios? Eles são produzidos no nosso intestino.
hormônios do nosso bem. Se você não tá com o seu intestino em dias, eu falo assim que todo ano nós precisamos tomar os remédios de verme mesmo, porque nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins. As bactérias boas, elas vão contribuir para a formação desses neurohormônios. Quais são esses neurohormônios? Nós temos a dopamina, a leptina, a serotonina, o GABA, que são neurohormônios transmissores do equilíbrio da flora intestinal com o nosso sistema nervoso central. Se esse equilíbrio não estiver acontecendo, nós temos aí um desequilíbrio do nosso corpo. Você começa a mudar os hormônios do nosso organismo, aumentando aqueles que vão trazer saciedade e vai trazer mais fome. Então, você precisa conhecer quais são os seus hormônios. Depois, o nosso intestino precisa ter mais produção de boas bactérias do que bactérias ruins. Como que eu aumento as boas bactérias? Colocando os bons alimentos dentro do nosso intestino. Se a tua vida alimentar é a base de farináceos, açúcares, lactose, glúten, você pode ter certeza que as bactérias ruins que estão no teu intestino é muito mais forte do que as boas bactérias. Porque as boas bactérias, elas vivem exatamente das fibras, dos fitonutrientes, elas vivem dos lactobacilos de qualidade, da hidratação, da sua mastigação correta, do equilíbrio dos macros e micronutrientes, de comida viva, não é a comida produto transformado. Porque hoje a gente percebe, de cada 10 pessoas, gente, 8, em vez de comer um prato com a salada, uma boa proteína, um bom legumes, ele acaba comendo o que se está ali na rua. Os lanches, as pizzas da vida, que são a comida para a bactéria ruim do seu intestino. Depois, nós temos os alimentos. Como que a gente deve ter um bom prato de alimento? Como que deve ser? A gente tem que procurar, gente, não ficar repetindo a mesma alimentação todo dia. Por exemplo, todo dia no meu almoço eu vou lá e como salada de alface, feijão, uma carne, 2 tipos de carboidrato que vai ser o arroz ou a mandioca. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, o mais recomendado é o quê? A gente diversificar isso. Ah, mas eu tenho que ir no mercado comprar. Não, faz assim, ó. Hoje eu tive uma salada, hoje eu fiz a couve, amanhã eu faço a rúcula, depois eu faço a couve novamente. Foi lá e fortei 2 tipos de carboidrato. Se muitas vezes eu coloquei um carboidrato ali de bom índice glicêmico, eu coloquei o brócolis, a couve-flor. São bastante fibrosos. Eu vou lá e escolho uma boa proteína. Eu vou lá e escolho um tipo só de carboidrato que não seja fibroso. Aí eu escolhi comer a batata doce. Então, a gente tem que começar a diversificar isso. À tarde, eu comi uma maçã hoje. Então, amanhã eu vou comer uma laranja. Aí, eu comi uma pera. Então, vamos começar a diversificar o tipo de alimento. Por que isso? Porque quando você coloca um alimento diversificado no teu organismo, o seu organismo vai ter que fazer um novo trabalho. Ele entra num novo processo de ativação do metabolismo. Então, é importante. Coloque no seu dia a dia também, gente, chás metabólicos. Coloca o chá verde, o hibisca, malvo, caldonomo, para poder ajudar você no processo da desintoxicação e desinflamação do organismo. Porque o corpo desinflamado fica muito mais fácil para você fazer o processo de mudança a longo prazo. Porque as pessoas falam assim para mim, né? Esse final de semana eu fiz um bolo em casa, até postei no meu Instagram, né? Um bolo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Daí a pessoa perguntou assim pra mim, nossa, mas vai ficar sem gosto, não tem gosto de nada. Eu falei, infelizmente você tem um paladar adocicado, né? Porque assim, o nosso paladar, gente, nós que contaminamos ele. Daí ele fica destruído, você tem que aprender a fazer o novo paladar. Um exemplo pra vocês, eu já faz exatamente uns 30 anos, mais ou menos, que eu não tomo refrigerante. A partir do momento que eu descobri que o refrigerante deixa o nosso corpo ácido, quanto mais ácido o nosso corpo fica, mais propício ao câncer ele está. Então, quando a gente toma um refrigerante, o nosso corpo fica ácido, pH de 1,4. E o nosso pH do sangue é 7 acima. Então, toda vez que ele fica ácido, você fica aberto para o câncer.
E daí eu não tomo refrigerante há muitos anos. E quando eu fiz o curso de nutrição, a gente teve uma aula de análise sensorial. E o professor foi fazer a análise da gente com os olhos fechados, né? Ele colocava o alimento e passava na nossa língua para a gente poder sentir a textura. Ele colocou um negocinho na minha língua, ardeu na hora. Eu falei pra ele, nossa, mas que trem ardido, o que o senhor colocou? Ele falou, você não toma refrigerante? Eu falei, não. Foi a tua papila gustativa, ela está totalmente construída. Então, quando você toma um refrigerante, ela destrói a papila gustativa. Você não tem mais realce de sabor. Então, chega um momento que a pessoa não sente mais. Para ela, comer o açúcar, comer qualquer alimento, é tudo igual. Porque ele vai estar todo destruído. Você precisa reconstruir esse paladar. E como que você reconstrói um paladar adocicado? Você reconstrói colocando alimentos amargos na sua alimentação. Por exemplo, colocar a rúcula, colocar o agrião, fazer uma água com limão. Porque quando você começa a ofertar os alimentos ácidos naturais e azedos, você começa a fazer a limpeza da sua papila gustativa. E você para de tomar os refrigerantes, comer os doces da vida, então o seu paladar fica mais suave. Então hoje você dá para mim uma maçã. Eu sinto totalmente a doçura dessa maçã, porque hoje eu não tenho mais o paladar adocicado. Então a gente tem que começar a comer os alimentos sem ter o açúcar na sua composição, gente. É comer a fruta em vez de tomar o suco. É fazer um bolo, faz um bolo de frutas. Qual foi o tipo de bolo que eu fiz domingo? Eu coloquei a banana, coloquei a cenoura e coloquei a maçã. Elas que foram a fonte de adocicamento do bolo que eu fiz. E ficou doce, porque existe a frutose. Porque as pessoas pensam que açúcar é açúcar, só açúcar branco, e não é, tudo vira açúcar. E quando você tem um açúcar de boa qualidade, o seu intestino vai agradecer e o seu corpo também vai. Daí você começa a desinflamar o organismo. Então a gente tem que aprender a comer diferente, né? Mas o que eu preciso fazer então para poder acelerar o meu metabolismo? Para que realmente eu chegue dentro dos meus objetivos e também manter esse chamado, né? Fazer a mudança de hábito para dar certo. Gente, a escolha de hábito não é para um dia. Deixa de colocar na mente de vocês, sabe aquele dia do lixo? O nosso corpo não é lixo. O nosso corpo é saúde. Sabe o que está sendo lixo? Você já está colocando todo dia dentro de você. Porque você tem dor de cabeça, intestino que não trabalha, inchaço, retenção de líquido, gastrite, dores abdominais, enfesada, estresse lá em cima. Gente, o corpo já está cheio de lixo. Porque se o teu corpo está respondendo a isso, é sinal que a sua alimentação está dessa forma. Então você precisa corrigir esses hábitos. E tira da sua mente o dia de lixo. Como é duro quando eu escuto assim, a pessoa falar assim pra mim, né? No seu protocolo vai ter o dia de lixo? Eu falei, me desculpe, mas não existe lixo. Você não é lixo. Lixo é pra lixo. Nosso corpo não é um lixo. Nosso corpo é saúde. Então a gente tem que escolher as boas escolhas, não é para um dia, é por toda uma vida. Então a mudança de hábito para ela dar certo é aquela escolha que você vai fazer para desinflamar o seu corpo, que vai te dar energia, que vai dar disposição, que não tem que ser sofrido. Gente, chega de se apegar ao alimento. Será que você é tão pequeno assim que não consegue falar assim pro seu alimento? Nossa, quem manda em mim não é a comida, é eu que mando nela. Não é o pão que manda em mim, é eu que mando no pão. Eu como se eu quiser. O bolo de chocolate tá ali, eu escolho comer ou não, gente. Não é outra pessoa, é a gente. Então, que você seja a pessoa forte para essa parte. Quando você vem com aquela vontade imensa, do quê? É falta de nutriente. O teu corpo está em desequilíbrio nutricional. Ele precisa estar corrigido todo dia. Então, pegue essas dicas que eu deixei para vocês aqui hoje. Coloca na prática. Faça essa pergunta para você primeiro. O que eu quero me tornar? Depois, que hábitos você quer destruir para sempre? Se aquele hábito está te fazendo mal, aquele hábito não está te dando energia, não está ajudando você a chegar no seu objetivo, gente, abandona e não volta mais nele. Seja uma pessoa forte, construa essa nova mentalidade. Gente, segue o que a gente coloca aqui. Toda segunda-feira eu tô aqui, passando informação para vocês. E a gente está começando agora, na próxima quarta-feira, um novo grupo no protocolo de emagrecimento. Para aquelas pessoas ainda que não decidiram.
Gente, hoje nós estamos no segundo mês, terceiro mês do ano, e tem pessoa ainda que está reclamando do dezembro que comeu errado. Então eu vou deixar também um link aqui embaixo para você clicar para poder receber a informação do desafio Mente Magra 21 dias que a gente vai fazer agora. Tá? O Corpo Magro começa dia 15. São vagas limitadas para as pessoas que querem fazer o AMP para ter essa mudança e construir esse novo hábito para dar certo, que não é por um dia, é por toda a vida. Então a gente vai fazer os caminhos que precisam ser percorridos. Aquilo que eu percorri há 20 anos atrás, que eu ensino ali também. Daí eu vou deixar aqui embaixo o link, vocês clicam para receber a informação daí então. São vagas limitadas, somente 10 pessoas que participam desse desafio Corpo Magro nosso, tá bom? Vou parar por aqui que senão eu não consigo salvar a live para vocês, tá? Ó, beijo, fica com Deus, pega as dicas, coloca no papel, vai e cria esse novo hábito para sempre, que não é para um dia, é por toda a vida, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tenha uma maravilhosa semana e a gente se encontra semana que vem nessa mesma hora. Beijo, beijo, beijo.